Isso é verdade, não é? Foram as coisas boas que apagaram, mas o melhor é o teu fogo, o melhor é o teu toque, Jesus. Quantos querem o melhor de Deus? O melhor é o fogo, o melhor é o teu fogo, o melhor é o teu toque, Jesus. Aqueles que querem ser incendiados, levante a sua mão e cante comigo. Na Estúdio Web Rádio, Paradoxos. A verdade oculta em linhas de sabedoria. Tá aí, gente. Graça e paz. Boa tarde. Oi, crente! Boa tarde. Olha aí, meu irmão. Tá aí, boa tarde. Inclusive, como estava cantando aí, incendeia, e sabendo que uma brasa fora do braseiro ou distante, a tendência é apagar. Então, que possamos chegar, nos achegar mais próximo cada dia de Deus. Amém. Através da sua palavra. Amém, amém. Tá aí, gente, dando continuidade, edificando a nossa fé santíssima, né? Com a palavra também, não só com a glossolária, não só com a oração em línguas, mas também, principalmente com a palavra, que a gente estava falando aqui um pouquinho, aqui nos bastidores aqui, do pessoal que é da igreja de Corinto, né? Que é bem infantil, entendeu? Não sabe o que fazer com a unção de Deus, faz palhaçada. Nós estamos conversando sobre isso aqui, né? Então, já naquela época já tinha as palhaçadas, né? Então, você vai ver que a igreja de Corinto era uma igreja que ela fluía ali nos dons, mas também havia pecados tão grandes lá dentro, a ponto do filho fazer sexo com a mulher do pai, uma coisa assim, violenta, né? Uma discrepâncias tão grandes, né? Então, a gente está afinando aí, afiando as nossas espadas e crescendo no conhecimento estou crescendo no conhecimento do meu Deus e me tornando forte. Por isso farei proezas no maravilhoso nome de Jesus. Ok? A gente vê muito assim, as pessoas correndo muito atrás do poder, né? Está falando sobre isso, né? Mas a igreja não é um lugar, não deveria ser um lugar em que a prioridade fosse a demonstração de poder. Mas a função da eclesia, da igreja,
seria que as pessoas conhecessem a vontade do Pai. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Né? Mas as pessoas, elas querem o poder de Deus para si. Ao passo que o que Deus está querendo é revelar a nós a sua vontade. Aonde há a vontade de Deus, para um objetivo específico, Deus manifesta o seu poder. Mas nem sempre dá o poder de Deus, Deus está presente. Porque o poder de Deus é uma coisa, a presença de Deus é outra. As pessoas confundem. Você vai ver lá na Bíblia, lá no Velho Testamento. Houve um fogo, houve um terremoto, teve uma outra coisa que eu não lembro, um vento, mas que diz a palavra, mas Deus não estava. Aí depois no cicio, naquela voz suave, lá ele estava. Ali é a diferença entre o poder e a presença. O poder pode sinalizar a vinda, depende de como você reage. Por isso que fala a palavra de Deus, os sinais seguirão os que creem. Agora as pessoas ficam querendo andar nos sinais. Os sinais a palavra sinal é a palavra sinal mesmo, uma placa. Sabe, proibido estacionar, conversão à direita, conversão à esquerda. O poder de Deus é um sinal. Então, se você não sabe interpretar o sinal, o que Deus está sinalizando com aquilo, você fica, sabe, aqui nadando naquela espuma, sabe, da piscina, né? Mas não é isso, sabe? As coisas que Deus vai fazendo é para manifestar a sua natureza. Os atributos, as virtudes de Deus são conhecidas por aquilo que Ele faz, mas não necessariamente aquilo que Ele é. Aquilo que Ele faz vai indicar alguma coisa, Ele quer te levar para dizer, para te mostrar qual a sua verdadeira natureza. Né? Então Deus vai chamando, quando Ele tira o povo do Egito, Ele reúne naquele vale ali, né? e vem em forma de nuvem e fala, eu quero estar com o meu povo. Mas quando o povo viu aquela nuvem, aquele clangor, né, de trombeta, aqueles barulhos, estava falando, não queremos. Fala com Moisés. Né? Então eles não quiseram a presença deles, querem o poder de Deus, mas não querem a presença de Deus. Né? Agora, e essa nuvem, essa manifestação, que Deus não é uma nuvem, Deus não é um raio, né? Mas aquilo ali significava um ambiente de estado. Porque o que o Pai quer para nós é um lugar de relacionamento. E nós vamos também falar um pouco sobre isso hoje. Mas nós queremos os benefícios. Mas Ele quer a aliança. O nosso Deus é um Deus de pacto. Sempre foi, e será um Deus de pacto. Quando a gente fala que Deus é um Deus legal, né? Não é legal de joinha, é legal que ele age dentro das 4 linhas. Estão entendendo? O poder dele é para chamar a atenção da sua vontade. Ok? Então, é nessa caminhada que nós vamos aqui agora, entendendo, quando nós entendemos como que ele se move, né? Entendendo que ele não muda, mas ele se move, o nosso Deus é um Deus de fluxo. Serei minhas testemunhas em Jerusalém, Israel e confins da terra, e produzirá a 30, 60 e a 100 por um. Estão entendendo isso? Elias, quando passa por Eliseu, ele fala, Eliseu, siga-me. Jesus, quando passa por Pedro, siga-me. Mateus, siga-me. Jesus, quando chega, fala, vinde a mim. Depois ele fala, vinde após mim. Depois ele fala, ide meu nome. Estão entendendo? Uma das características de Deus é fluxo. Por que ele cria o fluxo? Porque quando ele cria um movimento, ele manifesta a sua vontade por intermédio do fluxo. Por que ele criou a comida? Ele não criou a comida por causa da fome. Ele criou a comida para criar um argumento de encontro. As pessoas tinham fome, então elas se encontravam na mesa para se relacionar. Então, o motivo... Por que Deus não fez da gente autolimpante, né? Por que Deus não nos fez, assim, como é que fala? Tipo, que nem pessoa que fala que se alimenta com o sol lá, né? Sabe? Se autoalimenta. Por que Ele colocou em nós a fome? Para criar em nós um ambiente de família. A mesa. Estão entendendo? Quando Deus faz uma coisa, Ele faz com o quê? Com uma característica. Então, quando eu entendo que a mesa
não é para matar a minha fome, a mesa é para comunhão. Está entendendo? E eu já estou começando tudo onde irá para ir, mas vamos que vamos. Então, meus amados, quando vocês vão num culto de ceia, a prioridade não é o pão, a prioridade é a comunhão. Ele pega o pão na comunhão, fala, fazer isso em meu nome. Santifiquem-se, se deixem quebrantar pela palavra e pelo Espírito e se doem. E ele parte o pão e dá para os outros. A ceia, o sinal da ceia é pegar o que você tem e doar para o próximo. E não é para ir lá para buscar um benefício. Está entendendo isso? Mas não era nada disso que eu ia falar. Vamos lá. Vamos lá no livro de Lucas. O título da mensagem de hoje, não tem a ver, mas tem a ver sim. É que a gente faz aqui uma pegadinha aqui. Né? O tema da mensagem de hoje. Todo mundo conhece esse texto como o caminho de Emaús. Quando a gente fala o caminho de Emaús, todo mundo já pega direto aqui. Eu decidi, para variar, entre trazer aqui uma meditação, né? Não é uma pregação, é um testemunho, é uma meditação daquilo que Deus... Uma porção que a gente está compartilhando, a mesa. Né? Nós estamos aqui na mesa de compartilhar. Aqui compartilhar a mesa, a Mel chegou. Cadê minha secretária? Mel, você estás aí, mulher? Paz, Mel. Beleza? na paz aí. Vamos lá. E ela pegou essa mensagem. Só que eu nunca repito a mensagem. Eu já comecei diferente, né, Mel? Mas estão por aí. Então, aqui, essa pergunta, quando a gente fala, né, o caminho de Emaús, todo mundo já conhece esse texto, pelo menos o pessoal que frequenta as igrejas, tal. Vira e mexe, ele é falado, ele é compartilhado. E a porção que eu tenho para compartilhar nessa tarde, né? Aquela coisa, né? Eu tenho 2 peixes e 5 pães. Eu sou o garotinho que tem 2 peixes e 5 pães. É o que eu tenho para oferecer dentro desse ambiente aqui, né? Então, dentro desse ambiente, eu já quero colocar, assim, uma pergunta para meditação, né? O título, que seria o título da nossa mensagem hoje. Emaús. É um caminho ou é uma estrada? Tex, por que isso? Um caminho ou uma estrada? Porque há uma diferença entre caminho e estrada. Nem toda a estrada é o caminho. Há uma diferença entre estrada e caminho. E muitas vezes, por nós não identificarmos isso, nós podemos cometer alguns erros. Então, entendendo isso, nós vamos começar a entrar nesse tema. Você pega lá primeiro lá o Salmo 119, Salmo 119, versículo 105. Eu já falei várias vezes esse versículo, tá? Que já está na mão. E vocês vão ver que eu repito os versículos. Eu mudo a maneira para falar as mesmas coisas. Eu falo as mesmas coisas de maneira diferente, até que aquilo saia. Uma vez Deus falou, outra vez eu ouvi, que aquilo vai se transformando numa movimentação. Por favor. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Caminho. Então, você lembra, ó. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então está falando meus pés e caminho. Ok? Eu sempre faço essa pergunta. Se a tua palavra é luz para o meu caminho, então por que torna-se lâmpada para os pés? Se eu já tenho luz para caminho. Por quê? Porque nós já falamos sobre esse assunto. Por quê? Eu posso estar num caminho correto, mas num sentido errado. A expressão lâmpada, ela dá precisão. A lâmpada para os meus pés. Por quê? Quando você, a não ser que você seja um curupira, ao contrário, sempre os teus pés indicam para onde você vai. Tá? Então, essa lâmpada fala do profético. Fala de uma visão mais apurada do destino.
Porque você pode estar no caminho certo, mas no sentido errado. Então, quando eu entendo que eu posso estar no caminho certo, mas no sentido errado, isso me traz o quê? Segurança. Estão entendendo? Lá em Provérbios, eu passei para você Provérbios, não passei? Provérbios 14, 12. Né? Você vai ver que um fecha com o outro. Olha lá. Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Isso. Há um caminho, tá vendo? Ó? Há um caminho que ao homem parece direito. Mas o fim dele são os caminhos de morte. Sempre que Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Porque caminho não se trata especificamente de um deslocamento geográfico. Caminho fala de um estado de ser. Caminho fala de um lugar em Deus que você está. Porque fala, eu sou o caminho. Quem fala isso? Jesus Cristo. O Jesus Cristo não é um processo. Está entendendo? Não é um processo. O seu caminho é verdade da vida. Caminho, verdade e vida, ele está falando do tabernáculo. Ele está falando de um lugar só. É só que esse lugar tinha 3 portas. A primeira porta chamava caminho, a segunda porta era verdade e a terceira porta era vida. Ele falou, eu sou o tabernáculo. Tá? Ou seja, eu me movimento dentro do mesmo lugar. É muito interessante isso. Então, e nessa trajetória que nós vamos ver agora o que a gente diz de caminho de Emaús. Então, nós vamos entender como que ocorreu essas coisas aqui, né? Que aí lá depois já põe lá em Lucas, né? É impossível. Será impossível para nós nos movermos em novas dinâmicas de Deus segundo velhos entendimentos e movimentações. O nosso maior inimigo não é Satanás. Ele já foi vencido. O nosso maior inimigo é a nossa mente, a nossa alma. Por isso que fala, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que conheceis qual seja agradável, boa e perfeita fluxo. Está entendendo isso? Você pode estar no reino de Deus e ser um bebê, que nós estudamos técnico. Você pode estar no reino de Deus e ser até um adulto, que é Jesus com 12 anos. Agora, existe ainda um lugar para você. Criança, adulto e maduro. Tem muitas pessoas que são adultas. O adulto já sabe a diferença do bem e do mal. Ele já faz as suas escolhas. Mas ele ainda precisa passar pela ruiotesia, onde muitos não conhecem. E porque são adultos, mas Deus não faz nada com adultos, Deus faz com maduros. Tem muita igreja adulta. Adulta, eu falei, hein? Mas pouquíssimas maduras. Porque a madurez, a maturidade, ela vem por um processo na Bíblia chamado de ruiotesia. Ruiotesia. E é amadurecimento de um líder, é amadurecimento de uma pessoa. Pelo um processo de Deus, não por aquilo. Não é um processo que você faz. É aquilo que Paulo diz em Gálatas. E quando aprove a Deus manifestar o seu Filho em mim. É o que ele fala em Filipenses. Essa passagem de Filipenses está assim, ó. Filipenses 3,10. Eu quero conhecer o poder da sua ressurreição em mim. Quando a gente fala de ressurreição, a nossa tendência é jogar essa experiência para o futuro. Não. Que quando você vai lá no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 3, 4, 5, ele fala dessa experiência da ressurreição agora. A ressurreição não é aquele assunto do arrebatamento. A ressurreição, porque nós temos 3 ambientes. O sangue, a cruz e a ressurreição. O sangue, você foi salvo, nasceu de novo, você tem o sangue.
Você tem uma experiência com a cruz, você já chegou adulto, mas somente um ressurreto. No futuro perto, nós vamos estudar aqui o que é a ressurreição, que é uma promessa para agora. Não é para... não, mas até que você já sabia disso, não. Isso tá vindo assim, ó. Por isso que eu falo para vocês, 60 anos de idade, 35 anos de vida cristã, 25 anos estudando, e Deus está se revelando de glória em glória. Uau! Agora eu entendo, quando eu leio ali Filipenses 3,10, ele fala, eu quero conhecer o poder da sua ressurreição. Uau! E a gente fala, quando Cristo voltar do arrebatamento, não. Por que eu vou precisar de uma experiência de uma vida ressurreta lá? Porque lá todo mundo é ressurreto. Você está entendendo? Agora, a terra aguarda pelas manifestações daqueles que passaram. O que é ressurreição? Eu não vou falar, não. Isso aqui será para o próximo capítulo. Vamos ler lá no livro de Lucas. Está bombando. Queima, quero queimar. Nós estávamos ouvindo agora a música do Júlio de Oliveira, né? Eu quero queimar. Eu estou queimando. I'm burning. Eu estou queimando para essa mensagem do novo pacto. Porque isso tem trazido uma energia para mim. Tem trazido um movimento, um dunamis, uma energia para mim. Porque é algo que Deus está revelando para líderes do mundo inteiro. Nós estamos fluindo nisso. É maravilhoso, gente. Lucas, vamos lá. E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia. Só um momentinho, eu não falei para onde que é. O dom de adivinhação vocês não têm, né? Desculpa aí, gente. É o livro de Lucas, capítulo 24. Nós vamos ler do versículo 13 ao versículo 35. É meio longo, mas tem fé que a gente chega lá. Desculpa. Então vamos lá. Eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E eles lhe disse: que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? É porque estás triste? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém? E não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhe perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes os entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, hoje o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito. Porém, a ele não ouviram. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinhas que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achavam em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia de onde iam, para onde iam, e ele lhe fez como queriam e para mais longe, como quem iam para mais longe. E eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde. E já declinou o dia, e entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e o partiu, e lhe o deu. Abriram-se-lhe os olhos então, e o conheceram,
e ele desapareceu-lhes. Eles disseram um ao outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando, pelo caminho, nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregado os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e apareceu a Simão. E eles lhes contavam tudo o que acontecera no caminho e como deles fora conhecido no partir do pão. Amém, glória a Deus. Vamos lá, lemos esse texto. Um pouquinho antes disso acontecer, vamos contextualizar, tá? 2 dias antes, havia acontecido em Jerusalém o fato mais importante da terra. Na sexta-feira, a crucificação, domingo, a ressurreição. Ok? Cumpriu-se a promessa. Cumpriu-se a promessa. Diz lá que um menino nasceu, mas um filho se nos deu. E não é... E quando ele fala um menino nos nasceu, é o Jesus. O filho se nos deu, está falando de Cristo. Quando ele fala que nos deu na cruz. O Jesus nasce. O Cristo é imolado, é crucificado. Imolado antes da fundação do mundo e crucificado. Por quê? É nisso. O novo pacto traz para nós esse entendimento desse evangelho, que é o evangelho de Atos dos Apóstolos, esse evangelho depois da cruz. Você pode ver a maioria do que nós ouvimos muito a respeito de Jesus, e glória a Deus por isso. Nós ouvimos muito sobre a verdade libertadora e salvadora do sangue. Mas por que não se prega da cruz? E quando falam da cruz, falam do sofrimento. Não. A cruz não é sofrimento. A cruz é um lugar de libertação que nós temos em Deus. Muitas vezes nós chamamos de cruz escolhas erradas que nós fizemos, consequência de nossos pecados e delitos. A cruz é essa que você merecia. A cruz não é isso, não. Jesus não foi para a cruz porque era um pecador. Jesus foi para a cruz porque havia um propósito. Está entendendo? Deus tem uma agenda toda especial. Deus tem uma cruz para cada um de nós. Porque é na cruz... Eu sempre falo e sempre vou repetir, eu adoro esse exemplo da lata de sardinha. A lata da sardinha é o Jesus. O que estava dentro da lata, que é a sardinha, é o Cristo. É o Cristo em nós, é que é a esperança da glória. O que ele portava, a palavra Cristo no grego, Christos, né? Em hebraico é Yoshua HaMashiach, é o ungido. Entende? O Jesus nasceu de Maria. O Cristo não teve nem princípio nem fim de dias. Isso que a gente precisa entender. Isso que as pessoas, mas são dois. Não são dois. Assim como meu espírito, a minha alma e no corpo, não faz de mim 3. Estão entendendo? Isso que está, aí que está a coisa, isso que a igreja está trazendo, o que Paulo estava trazendo, os filhos espirituais de Paulo, trazendo o evangelho de Cristo. Nem os próprios apóstolos de Roma, de Jerusalém, entendiam isso. Pedro e os demais apóstolos, eles andaram com Jesus. Mas eles não tiveram a revelação que Paulo nunca andou com Jesus. Paulo teve a revelação de Cristo. Paulo comeu de Cristo. Está entendendo isso? E Paulo, que não teve esse relacionamento com Jesus, mas teve a revelação de Cristo, ele vai a Jerusalém e anuncia para eles. Tanto é que Pedro fala, Paulo fala umas coisas que é difícil da gente entender. Por que é difícil deles entenderem? Porque eles tinham uma ideia de um Jesus. Você lembra quando o Cristo apareceu para eles, que ele bate a porta na cara, né? Porque tem certas revelações ferem um pouco o nosso entendimento. E nós temos que ter... Eu estou falando isso por mim, né?
Tá? Nós temos que estar realmente abertos, abrir as portas do nosso coração, do nosso entendimento, para que Deus está revelando algo muito poderoso na Terra, e isso já faz décadas. Estou falando que Deus está chegando aqui por uma extensão. Tá? Estou falando do novo pacto, mas eu passei para a reforma que começou em 1994 na minha vida. Tá? Que é antes do novo pacto vem a reforma, que primeiro ele limpa a terra para depois edificar algo novo. Ninguém constrói algo novo, ninguém põe um vinho novo em odre velho. Até perigoso isso. Né? Se perde as duas coisas. Então, o que nós estamos entendendo aqui, esses homens, eles foram discípulos, eles andaram com o Jesus. E quando eles andavam com Jesus, o que eles tinham a respeito de Jesus? Uma expectativa. Eles tinham a respeito de Jesus uma crença. Qual a diferença de crença e fé? De uma maneira bem simples. Crença é aquilo que eu acho e espero que ele fará por mim. Fé é aquilo que ele produz em mim, para o mundo. Crença é aquilo que eu espero que ele fará por mim nesse mundo. Fé é aquilo que ele faz em mim para o mundo. A fé nunca é para você mesmo. Tudo que você usa de Deus, o seu benefício não é fé, é crença. Porque só é fé quando você recebe de Deus para o próximo. Isso aí já quebra um monte de falsa doutrina. Você nunca em Deus vai usar a fé para você mesmo. A fé sempre é no novo pacto, a fé sempre é para o próximo. Porque você não precisa ter fé mais para você. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que já me abençoou com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Porque eu já não ando mais como quem busco. Agora eu ando como quem porto. Hoje quando eu leio a Bíblia e vejo Jesus e a mulher do fluxo de sangue, antigamente eu me identificava com a mulher do fluxo de sangue, eu preciso de Jesus. Agora não, agora eu me identifico com Jesus, falei, Senhor, usa-me para curar a mulher com fluxo de sangue. Está entendendo isso? Isso não é ser super crente, não. Isso é até uma ideia de maturidade de quem eu sou agora. Agora, Cristo em vós que é a esperança da glória. E na proporção que eu vou milhares perante a potente mão de Deus, e ele a seu tempo vos exaltará, é um trabalho. A ruiotesia é um processo, mas você tem que sair de um lugar. Abraão foi chamado pai da fé, por quê? Por que ele falou para Abraão? Sai da casa da tua parentela, porque eu vou te levar para um lugar que eu vou te dar uma família. Parece paradoxal, é paradoxo. Né? Por quê? Porque a parentela é aquilo que você produz, o que é carne é carne. Família é algo que Deus vai te levar. Família é algo que Deus faz. A família não é